Os Yorubás são um dos principais grupos étnicos da África, vivendo principalmente na África Ocidental, sobretudo na Nigéria, e também ocupam os territórios da atual Gana, Benin e Togo. Inicialmente, os Yorubás eram agricultores, e no século VI passaram a edificar cidades em toda a região sul do rio Níger. Cerca de 40 milhões de pessoas na África possuem como língua materna a língua Yorubá. Há cerca de 2.000 anos, os Yorubás viviam em aldeias, geralmente governadas por um monarca ou obá, que contava com o auxílio de um conselho de chefes. Essas aldeias praticavam agricultura, cujos principais alimentos eram o inhame, dendê e quiabo. Também criavam gado e produziam vinho de palma, extraído do dendezeiro e de outras palmeiras. Por volta de 1.500 anos atrás, os Yorubás edificaram suas primeiras cidades. Com o passar dos séculos, essas cidades formaram reinos e impérios iorubanos, como o Reino de Ifé, Reino de Benin e Império de Oió. A primeira grande cidade iorubá foi Ifé, construída ainda no século VI, e o principal centro religioso iorubá do Reino de Ifé, que se desenvolveu graças ao comércio com outros reinos oeste-africanos. Ifé é particularmente famosa hoje em dia por suas magníficas esculturas de metal produzidas em tamanho real. Foram tão magistralmente executadas que quando os europeus as descobriram, eles não acreditaram que aquele era o trabalho de negros africanos antigos. 12 cabeças ao todo foram encontradas em um complexo real de Ifé em 1938, e várias outras foram descobertas, incluindo uma máscara de cobre puro. As esculturas de cabeças eram fundidas em latão e às vezes eram feitas de cerâmica. Todas são únicas, porém seu propósito específico é desconhecido. Os achados arqueológicos mostram que a região próxima da cidade possuía diversas minas de ferro. Os Yorubás são conhecidos pela sua refinada metalurgia, que passou a ser praticada por volta do século VI a.C. No início, a metalurgia Yorubá produzia armas como ponta de flechas e lanças e ferramentas para agricultura e uso cotidiano, como foices, facas e uma espécie de enxada. O local onde o ferro, o bronze e o latão eram forjados ou fundidos era considerado sagrado para os Yorubás. Esses espaços eram associados a Ogum, orixá que ensinou aos Yorubás como trabalhar com os metais. A religião Yorubá é a religião dos orixás, como são chamadas as divindades dessa religião. Existem diversos orixás, entre eles estão Olodumare, Iemanjá, Xangô, Oxóssi, Ogum, Iansã e Oxum. Olodumare é o orixá da criação. Iemanjá é o orixá das águas salgadas. No Brasil, ela é considerada protetora dos navegantes e é associada à Nossa Senhora dos Navegantes. Xangô é o orixá dos raios e trovões, também responsável pela justiça. Oxóssi é o orixá da caça, da estratégia e das florestas. Ogum é o orixá da guerra e da metalurgia. Na religião Yorubá, ele é o orixá que ensinou aos humanos a metalurgia. Iansã é um orixá guerreira que auxiliou Ogum na metalurgia e na guerra, se tornando sua esposa. Oxum é o orixá das águas doces, como cachoeiras, lagos e rios. Em diversos terreiros brasileiros, que são locais sagrados do candomblé e da umbanda, a língua Yorubá é empregada nas músicas e nas homenagens aos orixás. Em certos terreiros, todas as cerimônias ocorrem em Yorubá. No ano de 2018, Rio de Janeiro reconheceu a língua Yorubá como um patrimônio cultural e material pela sua relevância para a cultura do Estado. A língua Yorubá é uma das línguas do tronco linguístico nigero-congolês. Um tronco linguístico é um conjunto de línguas que compartilham uma origem em comum, vocês sabiam? Ou seja, uma língua mais antiga que não é mais falada. O tronco latino, do qual a língua portuguesa faz parte, por exemplo, conta ainda com línguas como espanhol, francês, italiano e romeno.
But the bomb clock, them a be the Yeah, all them. Man, Little